Capítulo 1. A apresentação e saudação de Paulo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com o poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Boa noite, querido ouvinte, internauta, paz do Senhor. Estamos começando uma live rápida. Aqui a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Hoje eu decidi fazer uns minutos com a Bíblia Sagrada junto com vocês do programa que eu vou realizar lá no meu canal Caminho da Fé, né? Então, o nome do programa é Solo a Escritura, somente a Escritura. E eu passei aqui só para a gente falar um pouquinho das Escrituras. Mas antes, eu quero perguntar aos meus queridos internautas, como vocês estão? Vocês estão bem? Como passaram o dia? Eu acredito que passaram bem, né? Já agradeceu a Deus pelos livramentos, já agradeceu a Deus pelos livramentos vistos e os não vistos, agradeceu a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Você já tomou uma decisão para Jesus, porque a gente tem que tomar, né, uma decisão para Jesus, né? E hoje vou falar sobre solo as Escrituras. De onde a missionária tirou isso? São os 5 solos que da Reforma Protestante que foram declarados, né? Os 5 solos da Reforma Protestante são princípios teológicos que resumem as convicções fundamentais dos reformadores do século. Eles foram estabelecidos como respostas práticas e doutrinas perdidas como errôneos pela igreja, errôneas pela Igreja Católica Romana na época. E aqui estão os 5 solas. Solo as Escrituras, somente as Escrituras. Solo fidel, somente a fé. Solo deu graça, somente a graça. Solo Christus, somente Cristo. Solo deu glória, somente a glória para Deus. Esses são os 5 sola. E eu tirei como nome do nosso programa, somente as Escrituras, solo as Escrituras. E a gente vai conhecer um pouquinho as Escrituras, muito artesanalmente, muito simples, que até uma criança entende. E eu vou dizer a vocês, meus queridos internautas, é maravilhoso a gente estudar a Escritura. Ela não é um livro místico, um livro mágico, não é. Ela é um livro que ela não contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E ela é infalível, né? Nós cremos como cristãos protestantes, nós cremos, é um conceito fundamental dentro do cristianismo, que se refere à crença de que a Bíblia é completamente precisa
e confiável a infalibilidade das Escrituras. De acordo com esta doutrina que nós cremos, que é completa, é considerada a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é, como eu falei, a palavra de Deus, escrita por autores humanos e inspirada pelo Espírito Santo. Então, só as Escrituras, somente as Escrituras. E hoje, mais do que nunca, queridos, nós vemos que ela é infalível, porque tem se cumprido. As profecias têm se cumprido paulatinamente, tudo está acontecendo, e as pessoas não têm notado. Nós temos um jornal do dia nas Escrituras. E qual é, missionária? É 24 de Mateus, 25 de Mateus e o livro de Apocalipse. Então, as Escrituras, ela é composta com 66 livros, certo? É um conjunto de livros, é uma biblioteca, né? E aqui nós podemos ver os livros. Eu separei alguma coisa aqui no meu esboço, para a gente estar hoje vendo só um pouquinho. A Bíblia é um livro especial de fé cristã, que tem se cumprido cabalmente. A fé cristã encontra suas raízes na fé do povo judeu, porque tudo começou com os judeus. Tanto judeus quanto cristãos respeitam os mesmos escritos antigos. Os judeus começaram com o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, certo? Escritos antigos quais lhe contam a respeito de Deus, em que creio, o Deus que fez o mundo e que cuida do mesmo. Esses escritos são a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo judeu. Eles pertencem a um período histórico judaico entre 2000 anos a 3000 anos atrás. Os cristãos chamam esse escrito Antigo Testamento. Deus veio ao mundo em forma de ser humano, como judeu que conhecia os escritos especiais do povo de Deus. Hoje ele é conhecido como Jesus Cristo. Deus, ele se verbalizou. Deus, ele veio como um homem, cumpriu uma missão, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então, o Verbo se fez carne, Jesus se verbalizou e veio morrer na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. A segunda parte da Bíblia cristã fala a respeito de Jesus Cristo e seus seguidores. Os primeiros cristãos, essa parte da Bíblia é chamada Novo Testamento, que é chamada a Nova Aliança. Ele foi escrito nos anos 100, posteriormente à vida de Jesus. Cerca de 2000 anos atrás, no Novo Testamento encontra-se muitas cartas de um antigo cristão chamado Paulo. Paulo, antes de se converter, ele era um religioso e ele matava os cristãos em nome de Deus. Ele vem, se converte e o Senhor transforma Saulo em Paulo, e ele provavelmente ele escreveu, assinada por ele, 13 cartas, né?
E o livro de Hebreus, alguns especialistas fala que pode ter sido também Paulo o escritor. E ele escreveu 2 cartas a um jovem chamado Timóteo. Era uma dessas cartas. Paulo explica a Timóteo por que é importante ler a Bíblia. E depois que terminar aqui a nossa pequena e humilde live, você vai lá em 1º e 2º Timóteo, vai dar uma olhadinha e você vai ver as recomendações de Paulo a o discípulo dele, Timóteo, filho na fé. Cópia de Bíblias cristãs são encontradas em igreja e outros locais de culto cristão. Esta cópia está sobre uma estante chamada de púlpito de leitura. A leitura da Bíblia em voz alta faz parte do culto nas igrejas. E já foi, se você procurar aí nas redes sociais, até aqui na plataforma do TikTok, o bem que faz quando a gente lê a Bíblia todos os dias. É constatado pela medicina que faz bem a leitura da Bíblia todos os dias. Os judeus lêem os seus escritos especiais em voz alta quando se reúne todas as semanas na sinagoga. Deste menino você conhece as escrituras sagradas, os quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E quando você vai começando a ler as escrituras, você vai tendo um encontro com Deus, os seus olhos vai se abrindo e você vai vendo como a importância da Bíblia, e ela é confiável. As Sagradas Escrituras é confiável. Meus queridos irmãos, amigos, internauta do TikTok, vocês sabiam que tem lugar no mundo que a gente não pode andar com um exemplar desse da palavra de Deus, da Bíblia? Por que, missionária? Porque somos mortos se a gente andar nos países islâmicos que mata qualquer tipo de cristão que profere o nome de Jesus e diz que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e diz que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então, como a China comunista, a Coreia do Norte, se você andar com um exemplar desse, provavelmente você será presa e morta. A Bíblia é infalível porque ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. E por ser inspirada, é infalível. Ela também é inerrante. A Bíblia, ela é inerrante. Você veja como está se cumprindo dia a dia tudo que a Bíblia nos fala. Também Jesus na sinagoga de Nazaré era costume convidar um visitante fiel a Deus para fazer a leitura de um trecho do Antigo Testamento. E um determinado Shabat, que é o sábado, né? Em Israel eles guardam o sábado, que é o Shabat. Jesus foi para a sinagoga e lá um convidado tinha que ler uma palavra, uma passagem bíblica, e Jesus ele leu. No Novo Testamento encontra-se uma história em que Jesus leu em voz alta o trecho do Antigo Testamento na sinagoga de Nazaré. Ele leu as seguintes palavras do profeta Isaías: o Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias, para anunciar a libertação aos escravos, para anunciar
que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, naquele sábado, Jesus entrou na sinagoga e fez essa leitura que está lá no livro de Isaías. E estava se cumprindo naquele momento que ele chegou na sinagoga, esta profecia, né? Estava se cumprindo. O Senhor me deu o seu Espírito, assim falou Jesus. Agora eu vou perguntar ao meu querido internauta: você sabia? A palavra Bíblia não aparece nenhuma vez na própria Bíblia. Sabe por quê? Porém, a Bíblia é um conjunto de escritos especiais, chamado de Escritura Sagrada, porque a Bíblia é uma biblioteca, um conjunto de livros, ok? Nós vamos ver aqui que ela é inerrante. A inerrância da Bíblia é uma consequência de sua infalibilidade. Se a Bíblia não falha, então, obviamente, ela não erra. Então, ela jamais pode errar. O significado desta é dando mais ênfase à inerrância da palavra de Deus. Vamos ver aqui em Provérbios. Em 2 Timóteo 3,16, o Senhor, salmista, escreveu... Não, 2 Timóteo, vamos ler. Eu botei aqui no esboço, mas 2 Timóteo 3,16. Pegue sua Bíblia rapidinho. 2 Timóteo está no Novo Testamento. 2 Timóteo 3,16. Olha aqui o que 2 Timóteo 3,16 nos fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, ela é inspirada por Deus. Vou repetir de novo. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. Então ele continua. A Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja que profundidade é as sagradas palavras de Deus, como aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: ela é útil para o ensino, ela nos ensina o caminho da verdade, ela nos ensina que só Jesus é a salvação, ela nos ensina que devemos nos preparar, que um dia a gente vai partir dessa esfera material para a esfera espiritual. Ela nos ensina qual caminho a trilhar. E ele ainda diz a Timóteo, Timóteo era um jovem, certo? Para ela, ele diz, útil para ensinar, para a repreensão. Quando a gente está agindo errado, a Bíblia tem resposta para tudo, desde a saúde mental, saúde física, saúde sexual, saúde espiritual, as decisões. Ora, até a gente não se colocar como fiador de ninguém. Lá no livro de Provérbios já nos fala, não se ponha como fiador de outra pessoa. Sabe por quê? A Bíblia deixou escrito porque você vai ter dor de cabeça. Aí ele diz, olha, ensina a repreender para correção. Quando eu estou errada, ela me corrige, nos corrige. E também ela diz, para educação na justiça. Então, muitas coisas
a Bíblia nos ensina. E aqui ele nos fala. A questão é que essa ideia de que a Bíblia é confiável apenas em determinados assuntos contradiz o testemunho das Escrituras sobre ela mesma, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi o que eu acabei de ler. E o salmista escreve que as palavras do Senhor são puras, como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Onde é que se encontra? Salmo 12, versículo 6. O escritor de Provérbio também declara: cada palavra de Deus é comprovavelmente pura, escudo e para os que confiam nela. Provérbios 30, versículo 5. Então, tudo isso, queridos internautas, que nós estamos vendo o mundo passar nessa bancarrota, nessa falência, todas as estruturas, né? As estruturas familiares, as estruturas de governos, até eclesiástica, é porque não toma a palavra de Deus como base na sua vida, não toma a palavra de Deus como ela sendo infalível. Não há na Bíblia uma dedicação sequer de que alguns de seus registros tiveram ser tomado como desconfiança ou ignorados por serem confiáveis. Ao contrário disso, na Bíblia encontramos sérias advertências contra qualquer um que retire dela uma palavra que quer que seja. Nós encontramos em Deuteronômio, sabe quanto? 4:2, capítulo 12 e 32, e no livro do Apocalipse 22, 18 e 19. E aqui eu quero deixar um adendo nesse texto aqui para essas pessoas que ficam aí profetizando, deturpando a palavra de Deus, inventando muitas coisas, não é isso? Fazendo um malabarismo, né, de heresias. Essas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem pregadores do Evangelho, meu querido internauta, fique sabendo que eles vão ser requeridos sim, porque a Bíblia ela é infalível. A infabilidade da Bíblia e a inerrância da Bíblia, isso é fato, e contra fato não há argumento. A Bíblia é confiável, porque Deus é confiável. O que ele escreveu aqui é prego batido, ponta virada. E antigamente eles escreviam, antes de Jesus vir, eram os pergaminhos. Primeiro começou na pedra. A primeira escrita foi o próprio Deus, quando deu os mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, ele deu. E depois vieram os pergaminhos. A história contadas ao redor das fogueiras era antes de Jesus vir. Algumas das histórias da Bíblia foram contadas de pais para filhos durante várias gerações. Então foram contadas quando Moisés, digamos, o início, né? O início de tudo, o livro do Gênesis, contado ali ao redor da fogueira, o nascimento de Moisés, a tirada do povo do Egito, aquela trajetória toda, que é uma história muito gostosa para a gente ler e é salutar para a nossa saúde espiritual. Também de tais como as histórias de como Deus criou o mundo,
essas histórias foram registradas para que não fossem esquecidas, né? E as batalhas que tiveram, grandes batalhas, né, que foram travadas para destruir o povo de Deus. A palavra Bíblia vem de uma antiga palavra grega, Bíblia, que significa livros. É como eu falei anteriormente, é uma biblioteca com 66 livros. A Bíblia cristã é uma coleção de mais de 60 livros, que dá ao todo 66. Livros diferentes, de vários tipos, escritos por várias razões. Nesses livros encontra-se a história do povo judeu, o que esse povo sabia e entendia a respeito de Deus durante muitos anos. Há muitos tipos de escritos na Bíblia. Você encontra tudo na Bíblia. Receita de unguento, o que é isso? De perfumes, receita de alimentação, o que a gente pode comer e não comer, o que a gente pode fazer e não fazer. A Bíblia revela até como construir uma casa, edificar uma casa. A Bíblia, ela é completa. Advertência e promessas para a gente ficar agora, para encerrar nossa live. Advertência e promessas na Bíblia encontra-se de seres, de pessoas que transmitiram mensagem de Deus. São os profetas, esses homens santos, muitas vezes vestiam mantos rústicos de cor marrom e deixavam o cabelo crescer. Alguns profetas tinham visões do futuro e do céu. Então também traz relatos. A Bíblia relata advertência, homens que foram levantados por Deus no Velho Testamento, que era o ofício de profeta. Hoje não tem mais esse ofício. E eu quero dar outro adendo aqui dentro, que essas pessoas que dizem que são profetas de Deus, eles são realmente, infelizmente, eles são antibíblicos, porque hoje nós não temos mais ofício de profeta, temos o dom de profecia, que aliás, diga-se de passagem, que a gente tem que analisar e ver se aquela profecia vem mesmo do céu. Então esses homens, eles eram chamados de Deus, por Deus. Vamos dar o exemplo de Elias, né? Elias foi levantado para que o povo de Deus se arrependesse dos seus pecados e se convertesse. Depois Deus levantou Jeremias com o mesmo sentido, né? Leis para a vida. A Bíblia mostra às pessoas as leis de Deus sobre o certo e o errado, as quais leis eram escritas sobre tabletes de pedra, né? E tinha os salmos e os provérbios. E aqui eu vou deixar uma tarefa para os meus queridos internautas. Tenham um costume de todos os dias, quando você se levantar, leia, ore a Deus, entregue a Deus a sua vida naquele dia, apresente aquele dia a Deus e leia todos os dias um provérbio. São 31 provérbios, né? Tem mês que só é como o mês de fevereiro, não são 31 dias, mas o Senhor botou, são 2 provérbios a mais para nos alertar melhor, né? Então são 31 provérbios. Ali são ensinamentos, como a gente tanto obedecer a Deus, como a gente nos relacionarmos no meio da família, no meio da irmandade, da sociedade, né? E hoje, muito que a gente está vendo acontecer na sociedade é porque não segue este livro. Aí é muito complicado, porque a palavra de Deus, ele diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Então aqui eu vou encerrando a live. Isso foi uma prévia do programa que eu vou fazer lá no meu canal. Chegue lá no meu canal, Caminho da Fé, que é o programa Solo as Escrituras, somente as Escrituras, que faz esse nome dos 5 solos que eu aqui falei para vocês. A reforma, os 5 solos, solo as Escrituras, somente as Escrituras, solo fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solo Christus, somente Cristo, solo deu glória, somente a glória a Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. E você que ainda não se aliançou a Deus, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é o único caminho para a entrada do céu. Eu já falei tudo. O único caminho para a entrada do céu. E você que está afastado, não se demore. Não espere você estar pronto para vir, porque nunca estaremos prontos para estar seguindo a Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Amo vocês. E agora eu vou procurar onde terminar a live.